Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre o 9º episódio da 3ª temporada, Defiant. E estão aqui hoje comigo Luiz Castanheira. Boa noite, Castanha. Boa noite a você, ao Leandro e a todos que estão nos ouvindo e ouvirão até o fim da eternidade. E hoje temos a participação mais do que especial do Leandro Magalhães. Boa noite, Leandro. Muito bom ter você aqui de volta com a gente para falar um pouco sobre os maquis. Tudo bem, pessoal? Mari, Castanha, é bom estar de volta aqui no podcast. Eu fico tão feliz quando a gente tem um excelente episódio para conversar, porque daí a gente fica até mais animado. E eu estava fazendo aqui a lista de coisas que tem para falar sobre o episódio e é impressionante como você tem coisas focadas muito em personagens. Deep Space Nine consegue fazer assim, e duetos sempre. Então nesse episódio aí a gente tem o Ducati com o Sisko, a gente tem a Kira com o Riker, a gente tem o Ducati com a Corina. É muito interessante como eles conseguem fazer esse tipo de diálogos entre os personagens nesses duetos. O episódio foi escrito pelo Ronald D. Moore e dirigido pelo Cliff Boyle. Eu sempre falo, né? Eu tenho uma memória péssima, é uma coisa horrível. Então eu não faço a mínima ideia quando eu assisti se eu já sabia, se eu já tinha lido a respeito e sabia que não era o comandante Riker mesmo, e na realidade eu nem sabia que ele tinha uma cópia no Thomas Riker, porque eu até então, quando eu comecei a assistir Deep Space Nine, eu não tinha assistido a nova geração, então eu não tinha visto o Second Chances. É interessante você citar isso, Mário, porque eu estava tentando buscar hoje no YouTube se eu encontrava o promo original que teria ido ao ar quando o episódio foi ao ar. Que eu queria ver se eles teriam escondido isso. Eu acredito que sim, né? A lógica diz que sim, né? Mas eu queria ver se eles esconderam isso nos promos e não deram spoiler disso. É interessante. Na época, entendeu? Na época. Mas eu não encontrei o promo dele. Eu queria ter essa percepção, porque é um negócio, assim, que dá um impacto você não saber, de fato, né? Você pode até conhecer o Thomas Riker, que assiste a nova geração, mas você não esperar que ele fosse ele, né? E nos créditos iniciais, quando aparece lá o Jonathan Frakes, eles não falam Jonathan Frakes como Will ou como o Tom, lógico, né? Então, quer dizer, Tem talvez isso. realmente eles não tenham colocado. Você lembra, Castanha, se você já tinha, porque como aqui as coisas chegavam meio atrasadas, no fim a gente acabava sabendo das coisas que tinham ido ao ar a hora que a gente conseguia assistir aqui. Então talvez a gente perdia um pouco dessa expectativa de se surpreender com alguma coisa. Você chegou a se surpreender com isso, Castanha? Ou você já sabia que era o Tom Riker e não o Will? É curioso, eu comecei a participar da reunião do JetCon, acho que foi meados de 92, se eu não me engano, e esse episódio de Second Chances, não sei exatamente se foi ali, foi um pouquinho depois, eu também não lembro exatamente quando que ele saiu, mas eu lembro de, antes deles exibirem na reunião, eles já falavam desse personagem, tem outro Riker, não sei o quê, perto do pessoal que eu sentava, isso era um assunto popular, e eu lembro claramente de ter assistido o episódio ali nas reuniões já, então quando eu vi o Defiance pela primeira vez, eu sabia que existia, não sabia que era ele, foi o twist da coisa, mas eu sabia que existia uma pessoa geneticamente idêntica, totalmente idêntico, memórias e tal, ao comandante Riker, tinha ido para aquela nave lá, Gandhi, como tenente, Thomas Riker, eu sabia disso, mas a surpresa dele ser usado foi esperto, talvez, foi
pensaram assim. É aquele episódio que a gente, pelo ponto de vista que a gente meio que vem traçando aí de maneira recorrente ao longo desses nossos encontros aqui, ou seja, trazer alguma coisa do TNG para dar uma coisinha no promo, uma coisinha na audiência e usar de uma forma que tem a ver com o DS9. Às vezes acaba sequestrando e alguns dos piores episódios acabam entrando nessa seara. Então, nesse caso, eu acho que esse episódio ele é melhor do que qualquer direito que ele tenha de ser bom, porque meio que quebra essa nossa regrinha aí não escrita. Com certeza, porque sempre que a gente vê que Deep Space Nine tentou se aproximar da nova geração, muitas vezes teve problema, porque a identidade de Deep Space Nine era diferente da nova geração, cada uma tinha o seu caminho. Então, quando isso acontecia, a gente via que eles não sabiam lidar. Então, eu acho que isso foi muito legal, porque você começa a assistir o episódio, você acha que eles estão trazendo aqui o Will Riker para fazer uma propaganda, para trazer os fãs da nova geração, já que tinha acabado fazia pouco tempo, aí você ia ter o Generations, que aliás estreou acho que 3 dias antes de Defiant ir ao ar, então sei lá, queriam também fazer um chamariz aí pro pessoal. Mas o episódio é cronologicamente anterior, pelo que isso, um pouco antes, entre All Good Things e o Generations, mas ele foi exibido 3 dias antes. Só que daí você tem um plot twist total, porque de repente a história se torna completamente uma história de Deep Space Nine. E você, Leandro, quando você assistiu na época, você já sabia que era o Tom e não o Will? Ou você também teve a grata surpresa igual o Castanha? Não, eu já conhecia o episódio de sinopse, de comentários, de tudo isso aí, né? Então eu fui entrar nele com todos os spoilers que você pode imaginar, porque eu nunca tive problema com spoiler e já era uma informação corrente naquela época. No momento que eu assisti, já não era novidade nenhuma o episódio. Então eu já sabia que era o Thomas. Mesmo assim, mesmo com essa informação, você assiste o episódio, você vê assim, ele atuando, porque é o Jonathan Frakes, claro, né? Atuando como o Will, então você vê o Riker que você sempre conhece ali, entendeu? É claro que como você já tem a informação pregressa, aí você entende certas coisas, entendeu? A Dax chega e fala assim, você não lembra de mim, não? Aí ele dá uma rebolada, né? Essa é uma guerra, né? Aí assim, ele dá que chega pra lá no O'Brien lá gratuitamente, né? Que ele fica até meio sem entender, fala assim, what the fuck, né? Mas você já sabe que é pra poder se livrar também de outra saia justa. Então tem tudo isso. Mas apesar de tudo isso, sempre é um episódio que eu gostei muito, entendeu? Tem esse elemento eu sempre achei bem legal, entendeu? Porque faz uso de construção de mundo pregressa da franquia. E é um episódio que colabora muito também para a construção de mundo, tanto de Deep Space Nine como da franquia como um todo. Né? Porque tem coisas aqui nesse episódio que vão ter um payoff ao longo da temporada, né? E mesmo mais pra frente ainda, com os maquis e tudo. Então, mesmo eu tendo muitos spoilers dele, entendeu? Foi um episódio que eu gostei muito de assistir, entendeu? Era um daqueles que nós conseguíamos fita com amigo do amigo lá que fez a 7ª cópia VHS e era um daqueles que você ficava muito antecipando lá, nossa, vamos conseguir esse episódio. É interessante, eu acabei pegando para assistir o Second Chances dessa vez, que eu queria ver um pouco mais da história do Tom Riker, né? E é interessante que o roteiro é do René Echevarria, que aí nesse momento ele já estava em Deep Space Nine. Então isso é interessante. E é também dele o roteiro do Improbable Cause, que coisas que aconteceram que vão ter consequências lá para frente. Com relação aos maquis, é legal que a gente vê eles de volta. O que vocês assim acharam, ô Castanha, deles terem escolhido o Tom Riker para fazer parte dos maquis? Você diz os roteiristas, né? Sim. Eu acho que eles pensaram um personagem interessante. Eles conseguem, retomando o ponto anterior, eles conseguem alguém para colocar no promo, o Jonathan Frakes, colocar no promo, fazer alguma publicidade. Provavelmente esse episódio já foi no sweep de novembro, eu não sei a data dele aqui,
21 de novembro, sweep de novembro, enchente sweep de novembro, para promover, para pegar uma audiência. Então é um episódio bastante estratégico. Aí eles têm uma coisa que dá para justificar dramaticamente e, ao mesmo tempo, você consegue uma promoção melhor de ambos os mundos para continuar aí na nova geração. A questão é por que é interessante, por que eles pensaram o Thomas Riker, além da coisa comercial que tem um apelo imediato. Talvez ele tivesse uma necessidade de se afirmar, de ter o lugar dele no mundo, talvez ele se sentisse um pouco só, por ser um duplo. É que a gente não vê isso no desenvolvimento, a gente meio que já recebe pelo Odo, eu acho que foi o Odo, ele falou coisas, ele falava coisas que pareciam suportar, pareciam apoiar ideias Maquis. Então eu consigo imaginar um Thomas Riker com dificuldade de se entrosar, sabendo que tem um outro que é primeiro oficial da nave Capitânia, que não está junto com a Diana, mas a Diana está lá. Eu consigo imaginar algum tipo de história em que isso poderia ter levado a, talvez, em primeiro momento, jogar um pouco, discutir o papel dele ali, discutir o papel da própria frota, mas a gente não sabe exatamente qual foi o ângulo na cabeça dele, que a gente não viu, a gente pode especular. Mas eu consigo aceitar que ele poderia esse germe aí de insatisfação, uma coisa amorosa, uma coisa de papel no mundo, de deixar um legado, já que você é um duplo, como você se diferenciar, como é que você vai viver a sua vida, a instituição que eu faço parte faz bobagem, talvez alguma coisa no histórico aí desses 9 anos que ele ficou congelado lá, ele ficou desapontado com a frota, além dos Maquis, mas aí são histórias que a gente pode especular. Aí você pergunta, foi só como é que falam? Promo stunts? Foi só um stunt, um truque para ver a audiência? Em parte foi, sim, legal. Mas eu consigo ver história ali, eu consigo imaginar que um Thomas Riker teria, talvez, dadas as circunstâncias a bordo dessa nave Gandhi, ele poderia se interessar pela causa Maquis, mesmo sendo aquele cara de longe, ao invés do cara ficar discutindo pelo Twitter federado lá, não, Maquis, hashtag pau no C da frota, hashtag viva Maquis, o cara, né, deixou de ser aquele Che Guevara de apartamento básico e quis entrar. Então eu consigo imaginar isso, eu consigo imaginar ele caminhando nesse sentido. É o que dá para oferecer. E eu acho interessante, não me incomoda essa coisa de puxar alguma coisa da TNG, porque eu acho que foi bem escolhido e a história é genuinamente de S9. A história não é TNG. Usa o Thomas Riker, legal, mas a história é genuinamente de Deep Space Nine. E eu acho que isso que talvez esse seja o principal ponto. Não é só trazer, não é tão automático também não, apesar de a gente ter tido vários exemplos que foi dose. Recentemente o Araber deu uma entrevista longa lá naquele podcast lá, Dominic Keating e do Shadowpod, né? Conotrini, Shadowpod One, né? Que ele falou, ele chegou literalmente, eu lembrei aqui do nosso podcast, ele literalmente olhou para a câmera e falou assim, gente, a gente fez um episódio com um kill, a gente tava na droga lá, a gente fez um episódio com um kill, imagina a desgraça. Ele falou isso, entendeu? Mas esse aí eu acho que foi um episódio de Jessane, apesar dessa condição aí, condição de contorno. E é interessante que a Akira questiona os motivos do Tom Riker para ter se juntado das Maquis, né? Ele fala, não, a frota está falhando em proteger, prevenir as mortes na zona desmilitarizada. You've been fighting Cardassians most of your life. I know that you sympathize with what we're doing here. I fought the Cardassians because they invaded my home. You don't live in the demilitarized zone. You don't have family there. Why are you in this fight? Because people are dying in the demilitarized zone and Starfleet isn't doing anything about it. Então é interessante que isso a gente tinha visto com o Cole Hudson, que ele também, de alguma forma, acabou se solidarizando com essa causa, porque ele também se via numa posição talvez ruim na vida dele, de ter perdido a esposa, procurando um rumo, talvez meio desgostoso com o trabalho dele, e acho que o Tom devia estar se sentindo assim, porque entre Second Chances e Defiant deve ser mais ou menos 1 ano, ou talvez um pouco menos, algo
nessa ordem aí. E aí, de repente, ele tá tentando procurar aí um rumo na vida dele e começa a ver as coisas que vêm acontecendo. Tipo, ele ficou 8 anos sem saber de nada, preso lá no planeta. E aí, quantidade de informações do que mudou, né, da frota de lá para cá e tal. Então, eu acho isso interessante. E aí, ele, de repente, vê nessa causa algo que ele poderia fazer para, sei lá, redimir aí o tempo perdido dele. Eu achei interessante. E, Leandro, além dessa parte, né, se você quiser comentar também, tem uma coisa que me chama a atenção em como eles mostram como o conflito dos Maquis com Cardassia tem escalado, porque o Dukat, num momento ali que o Odo e o Sisko estão contando para ele sobre quem é o Tom Riker que roubou a Defiant e tal, ele não tá, né? Ele não tá prestando muita atenção. Ele tá ali tomando o canar dele e tal. Mas aí, a hora que eles falam que o Thomas Riker é meio que sabido que ele tem ligação com os Maquis, na hora ele levanta o sinal vermelho, do tipo, como algo assim, muito ruim. Então você vê que eles demonstram, pelo menos eu sinto assim, que eles conseguiram demonstrar nessa cena como é algo que tem incomodado os cardassianos e como o negócio tem escalonado ali. This is a very entertaining story, but why am I listening to it? We have reason to believe that Thomas Riker is a member of the Maquis. What? Thomas Riker was serving aboard the starship Gandhi. While he was there, he began to express certain political opinions. Opinions that supported the Maquis and their goals. Are you telling me that one of the most heavily armed warships in this quadrant is now in the hands of Maquis terrorists? Sim, eu concordo. Na parte sobre o Thomas Riker em particular, eu sempre achei bem legal que teria sido ele em particular a ser escolhido para ser o personagem desse episódio, porque dá para imaginar esse episódio existindo sem o Thomas Riker. Seria o mesmo episódio, só que com um federado qualquer lá. Mas não seria tão bom quanto foi. Então ele é tão fundamental para o episódio quanto a própria nave, a Defiant. Porque, da mesma forma, você não consegue imaginar um episódio onde o Thomas Riker vai fazer todo esse subterfúgio para roubar o Runabout. Pra fazer toda essa confusão que ele vai fazer. Não, tem que ser uma nave, tal qual a Defiant é. Então é um episódio que a soma das partes é menor do que o todo do episódio. E ser o Thomas Riker mostra que, assim, sobre as condições corretas, vamos dizer, você vê que o William Riker, que você está acostumado a ver como aquele cara íntegro e honrado da nova geração, seria esse cara aqui também. Entendeu? Então isso dá uma substância ao personagem, a pessoa acompanhar, sob certas circunstâncias, poderia ser o próprio Riker aqui, porque de certa forma é. Então isso é bem legal, entendeu? Eu acho que isso dá muito pro episódio. O episódio ganha muito por ter esse personagem na gaveta disponível para Deep Space Nine usar ele como usou. Tanto é que eu acho esse episódio aqui, quer dizer, tem 2 episódios na franquia, né, o Thomas Riker. Esse episódio é mais fundamental pro personagem do que o próprio de origem, eu diria. Então isso é bem legal. Na parte das relações cardassianas federadas, você vê que até então está meio que assim, um equilíbrio entre forças ali que os dois lados estão meio que tendo que tolerar os Maquis, né? A Federação caça eles, Cardassia caça eles, cada um do seu próprio jeito e tal. E o assunto até então é um fio desencapado na relação entre as duas potências. E aí vem essa questão que o Thomas consegue capturar a Defiant e cria um enorme desequilíbrio. Entendeu? E aí que é um problema para o Sisko e o Dukat resolverem, né? E eu acho que o Dukat está muito bem nesse episódio. Aquela parte lá que ele fica distraído, né? Comentando sobre como ele perdeu o aniversário do filho para poder estar ali, né? Assim, é um daqueles momentos do Dukat que você genuinamente sente por ele, né? Entendeu? Você simpatiza genuinamente com o cara porque é genuíno. Você vê que tem um sentimento genuíno por trás ali. Mas ao mesmo tempo é o outro lado. Que nós estamos juntos com o Sisko no comando cardassiano acompanhando toda a operação. Então nós e o Sisko somos o elemento, o peixe fora d'água ali. Mas eu acho que adiciona tintas maiores ainda ao problema Maquis, e eu acho que deveria ter tido mais episódios como esse até. Quer dizer, não seguindo a trama que esse segue, claro, mas
que colocassem tanto a Federação quanto o Cardassian numa posição desconfortável, como eles estavam nesse aqui, né? Eu acho que, infelizmente, como depois veio a Guerra Dominion, acho que e o próprio Improbable Cause The Dice Cast acabou dando uma virada, que aí acho que acabou criando outras histórias, outro caminho. Foi natural tirar o oxigênio da sala, que diminuiu o foco dos Maquis, né? Embora ainda estava por ali, né? Tanto é que foi até temporadas bem pra frente, né? Pra resolução. Sim, sim. Agora, essa cena aí do Ducati com o Sisko, que ele vai contando do filho, é tão engraçado porque você vê a diferença das duas raças. O Sisko tentando ali criar de repente, um link, né? Algo que os ligue. Somos pais, somos caras que estão numa posição em que muitas vezes o seu trabalho tem que ser colocado à frente da família. E aí o Sisko coloca de uma maneira mais positiva, de que, não, mas aí o filho, mais pra frente, pode ser que quando pequeno ele não entenda, mas depois mais pra frente ele vai entender que a gente estava fazendo alguma coisa importante aqui. Oh, I'm sorry, Commander. I was thinking about my son's birthday. Really? Yes. Today is his 11th birthday. I promised to take him to the amusement center in Lacarian City. He always wanted to go, but I never had the time. I told him, this year will be different, Mikor. This year, I will make the time. I had the same experience with Jake. At that age, they never understand, do they? You just hope that one day later they'll look back and say, now I understand. Now I know why he did that. When my son looks back on this day, the only thing he'll remember is that a Federation officer on a Federation ship invaded his home and kept his father away from him on his 11th birthday. And he won't look back with understanding. He'll look back with hatred. E aí o Ducati vem e meio que joga um balde de água fria, assim, no Sisko, dizendo, não, meu filho vai sempre lembrar como uma coisa ruim o que aconteceu. Eu acho que o que o Ducati quis passar assim, vai ser um negócio importante. Mas não vai ser da forma que você considera que é importante. Ou pelo menos não meu filho não vai enxergar isso. Né? Um jeito cardassiano de considerar que aquilo foi importante. Eu gosto quando o Sisko traz essa ideia de tentar nos termos dele, essa conexão nos termos dele, ele se aproxima bastante, coloca as mãos ali no anteparo, não sei se é a mesa, no anteparo, ele assume uma postura relaxada, mas intimista, aí leva essa pela cara, entendeu? Eu achei bem legal, acho bem interessante isso. É que eu não acredito muito no Ducati. Com essa história toda, a gente não acredita muito nele. A gente sabe que ele tem um bando de filho lá e a gente ouve aquilo, mas não sei, sempre aquela coisinha assim parece que ele tá contando a biografia de um grande herói, tem que soar de uma certa maneira, mas eu reparei essa coisa quando o Sisko se aproxima e ele solta essa, não acho que não era bem isso que o Sisko estava esperando. Acho bem legal mesmo. E aí a gente tem toda essa parte aí no Comando Central, em que eles estão tentando perseguir, achar a Defiant. E aí logo no início a gente é agraciado também com uma outra grande surpresa, que é a Corinas, que é a... Trishonil. Ela é do tipo, ela não é do Comando Central, ela é da Ordem Obsidiana e ela tá ali só como observadora. E aí ela já entra assim, com os dois pés no peito. Do tipo, prazer, você tá aqui, mas por favor, você pode fazer com que ele não tenha acesso a nada aqui e tal, não sei o quê. Aí isso é bom demais. O Sisko, no jeito dele também, é muito bom. Não, eu faria a mesma coisa, eu só seria mais discreta. Do tipo, faria antes da pessoa entrar. Então é interessante essa diferença entre cardassianos e Federação. Embora ela também dá uma alfinetada forte no Ducati usando o Cisco. Né? Sim, capitão, se a gente tivesse um cara tão bom quanto você aqui, viu? Não tá nesse rolo. E é legal que a gente retoma a dinâmica do Second Skin, que tinha alguém do elenco regular, no caso era daqui o Sisko, tinha alguém da Ordem Obsidiana e tinha alguém do Comando Central. Os personagens não são exatamente os mesmos, mas esse triângulo aí
Sim. é o mesmo. Eu acho isso muito legal. Acho muito legal, e você vê que vai se construindo esse cenário que eles não se dão bem. O Comando Central e a Ordem não se dão bem mesmo. E o Dukat em particular, que agora a gente já sabe que algum agente, provavelmente o Garak, da Ordem, prendeu e torturou, provavelmente levou à morte por julgamento. Algum tipo de execução, o pai do Dukat. Então ali é um proxy para a organização que levou o pai dele à morte. A gente não sabe exatamente os detalhes, mas fica essa sombra ali, permanece essa sombra. E eu acho muito, muito legal, assim. A Corina tem a chance de dar uma sacaneada no Dukat, ela dá uma sacaneada boa mesmo. Commander Sisko, you should be commended. I only wish we had someone with such keen tactical instincts who could have prevented this invasion of our territory. Ela limpa o chão com a cara do Dukat ali. E aí, Castanha, eu fiquei depois pensando com isso daí. Será que... Porque assim, o Dukat tá ali todo se achando, porque ele sempre se acha, ele sempre acha que ele é o bonzão, que ele domina o ambiente onde ele tá, tal. E aí, de repente, o Sisko se mostra muito melhor estrategista do que ele. Obviamente que o Sisko tem uma grande vantagem aí, porque o Riker é um oficial federado, então ele meio que entende a cabeça do cara, e ele tem todas as informações da Defiant que o Dukat não tem. Mas, pensando em como os cardassianos são, em como o Comando Central a gente poderia imaginar que, na realidade, quem está ali nessa posição deveria ser muito bom em termos de estratégia. Aí eu fico pensando, será que o Dukat sempre se mostrou que ele sempre utilizou de informações dos outros para conseguir ganhar coisas e tal. Será que então ele não era assim tão bom no trabalho dele, mas na realidade ele estava nessa posição por ele ser muito bom em se beneficiar com as coisas? Tipo, ele pega lá, o cara fez um negócio, aí eu vou pegar e usar isso contra ele, e eu vou me beneficiar com isso e com aquilo. A gente vê que em Cardassians ele tentou sacanear lá o pai do Rugal. Ele vai tentando fazer, né? O Tekene Gemora, ele também tinha alguma coisa, o Garak ele também tinha. Então você vê que será que a subida, a escalada dele até o Comando Central, até essa posição, tem muito mais a ver com essa personalidade dele do que por ele realmente ser bom? Talvez, é uma possibilidade. Nesse episódio em particular, é interessante essa ideia. Tem várias coisas que apoiam. É que nesse episódio, se você pegar uma ordem lá do Riker, ele fala que está indo para um estaleiro. Então é para a gente entender ali que ocorreu uma elipse. Que houve encontros anteriores, são mencionados no plural depois. Então é pra gente entender que ocorreram algumas elipses ali. O episódio deveria ter 1h30 ao invés de 45 minutos. Então, provavelmente ele foi brilhante em uma dessas elipses aí. Eu imagino que ele foi melhor, porque eles precisavam dar uma sacaneada no Dukat, porque eles queriam apresentar ou reapresentar a moça lá da Ordem Obsidiana, dando uma espetada nele, apresentar claramente esse conflito ali. Então, provavelmente ele fez alguma coisa legal, mas a gente não viu, ficou dentro da elipse. Mas a história de ele talvez não ser tão brilhante assim, eu acho que é uma possibilidade de ser um animal muito mais político do que hábil no campo de batalha, da estratégia militar, né? Tem como defender essa tese sim ao longo da série. Eu acho que tem como defender bem sim, porque eu concordo com ela, Mari. Eu acho que ele é muito mais assim hábil em se vender do que ele realmente, entendeu, de capacidade tática e tudo. Ele tem um pouco assim, ele segue meio que o mantra assim, fake it until you make it. Entendeu? Ele consegue ir ludibriando todo mundo e galgando posições, porque tem momentos pela série toda que suportam isso. Entendeu? Assim, porque, por exemplo, em Sacrifício dos Anjos, entendeu? A decisão dele a obsessão dele em tomar Deep Space Nine foi que custou a aliança Cardassian-Dominion perder a guerra, porque se eles tivessem ido contra Defiant primeiro, e ela não teria subido o campo minado, a guerra acabava ali, essencialmente. Entendeu? Mas não, ele manda 500 naves contra Deep Space Nine e 3 baratinhas de radar contra o Defiant, sendo que a Defiant estava numa posição péssima para se defender. Ele tinha que ter mandado as 500 naves contra o Defiant, derrubou a Defiant, garantiram que o campeonato não vai subir, beleza, agora vai contra a estação. Mas não. Então,
isso é mais uma das coisas que você pontua pra lá e pra cá que suporta essa ideia. O que eu acho que pode destoar dela é durante a quarta temporada, quando ele tá com aquela aba de rapina Klingon lá, bancando o guerrilheiro. Embora a gente também não tenha, assim, a gente ouve falar das vitórias dele, mas também não vimos, né? Mas ok. Talvez a hora que a água bateu na bunda ali, aí talvez ele teve que mostrar serviço. Sim, eu acho que no comando de uma nave, como um GUL, ele pode até ir bem, mas ele, no comando de um teatro de operações inteiro, esqueça, entendeu? Aí o cara começa a se perder no personagem. Ou então, talvez porque ele seja muito individualista e ele pensa muito nele e não ele põe ele primeiro. No plano mais amplo, né? Como é que isso vai me servir? Não como a minha vitória vai servir a Cardassian. A mesma coisa do Sacrifício dos Anjos. Ele queria, primeiro ele, ter a glória de retomar a Deep Space Nine. Defiant? Que Defiant? Não tô nem lembrando que Defiant existe. Ele queria estar na estação. Então isso mostra, assim, isso combina muito com o personagem. Eu acho que isso dá tintas muito boas para o personagem, entendeu? E eu acho que isso combina com o que a gente viu aqui também. É porque a gente vê nesse episódio mesmo que é o Sisko quem compreende que, na realidade, o inimigo não é o Tom Riker, no fim das contas. E ele joga isso em cima do Ducati. Ele percebe... É o Sisko que oferece os logs da Defiant. Dá essa ideia pro Ducati e fala assim, você quer pagar de pimpão ou você quer saber o que tem lá naquele sistema? Então é ele que faz cair a ficha do Ducati pra ele sobre isso. Ou talvez o Ducati esteja tão incrédulo com o fato da Ordem Obsidiana ter naves poderosas, eles não saberem. Ali ele não conseguiu naquele momento ver o... né? Ele não tinha a menor ideia. Exatamente. Não tinha a menor ideia. Totalmente de calça curta ali. Aí eles investiram nisso. E o Sisko, eu acho que ele pensou bem, ele pensou rápido. E eu consigo ver o Sisko pensando naquilo. Não foi nada de reverter a polaridade. Ele pensou bem. Ele fez a coisa ali correta. Ele deu um jeitinho ali. Sim, foi uma solução muito orgânica para o problema todo. Porque é aquilo que a gente não está pensando exatamente, que a gente está esperando para o que o Sisko vai fazer. Porque a gente não está pensando o que vai acontecer, se a Kira vai morrer, se a Defiant vai explodir, porque isso não vai acontecer. O interessante é ver como o Sisko vai se comportar. Ele foi esperto, ele mandou bem o episódio todo ali, sem ser aquela coisa, todo mundo é imbecil pro Sisko ser inteligente. Pelo contrário. Sim. E a solução que ele sugeria pro Ducati, ele foi, mas não pode matar, tem que ser prisão. Foi, conseguiu. O cara assumiu ali. E meio que, sem querer, a Kira ajudou no papo, já vinha ajudando no papo a bordo da Defiance, essa conclusão aí. A conclusão para a saída que o Sisko sugeriu ali pro Ducati. Eu acho que o que ajudou muito o Sisko nisso é porque ele, na realidade, sempre foi na cabeça dele para Cardassian que ele tinha que arranjar um jeito de conseguir recuperar a Defiant. Em nenhum momento ele queria que a Defiant fosse destruída, porque ele também, obviamente, embora nunca é falado isso e tal, mas assim, obviamente que ele não queria que a Kira morresse, porque destruir a Defiant significaria perder a sua primeira oficial, então ele não ia fazer isso. Então, e você vê que ele tá o tempo inteiro pensando naquela cena ali, quando o Ducati fala do filho e tal, o Sisko tá pensando alto. Não, mas o que ele tá fazendo? Por que ele tá indo lá, não tá indo ali, e não sei o quê? O que tá acontecendo? Então você vê que o tempo inteiro a cabeça dele tá girando e pensando nas estratégias, no que ele faria, no que o outro faria e tal. E você vê que o Ducati não tá muito preocupado com isso. Ele tava com outra coisa na cabeça. Se for pensar, talvez o que ele falou do filho talvez fosse algo que, em como ele veria esse dia mais para frente, que foi o dia que um oficial qualquer da Federação roubou uma nave, invadiu o espaço cardassiano e fez com que ele não pudesse estar com o filho no aniversário do filho naquele dia. Então é interessante, você vê que ele tá meio off ali. E agora, falando do que o Castanha começou a falar, né, sobre as conversas da Kira com o Riker.
Riker, o que eu acho mais interessante nisso daí, pelo menos o que mais me chamou a atenção, é que você tem o Riker, que é um oficial da frota, por mais que ele tenha ficado 8 anos preso num planeta tal, ele sempre teve a cabeça de um oficial. E aí agora ele tá numa posição de terrorista. E a Kira era uma terrorista e que agora está numa posição de oficial. E a gente vê a grande mudança da Kira aqui. Ela tem uma compreensão total do que o Riker está sentindo, do que ele quer fazer, da importância. A gente já viu em The Maquis que a Kira não é contra a causa dos Maquis, que ela entende o porquê deles estarem lutando pela sua casa e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ela já passou por essa experiência de 2 anos e pouco como primeiro oficial da estação, trabalhando com a frota, de que as coisas são feitas de maneira diferente. Você já vê que ela tem uma outra visão. Eu acho isso muito legal para a personagem, como eles demonstram isso nesse embate do Riker com a Kira. É que o plano parece um plano de alguém que está querendo uma promoção, no fundo. Não, eu quero uma promoção. Eu sei uma parada aí, eu preciso de uma nave para ir lá. Não tem não? Eu vou bater um papo com os Maquis. Os Maquis são gente boa. E eu vou lá conseguir as informações, vou voltar para cá, vou mostrar que vocês estavam errados. Não é exatamente isso, é claro que não é exatamente isso. A gente encara o Thomas Riker aqui como um membro do Maquis, então provavelmente ele encontrou com os Maquis. Vivendo dentro de uma dessas colônias eu acho impossível. Mas se você remover certas coisas dessa trama, parece que é um cara que está numa missão arriscada, que está querendo uma informação para trazer para a federação. Viram esse teu tratado de droga? Agora eles estão montando ali a parada, eles vão invadir. E não vão parar na zona desmilitarizada, eles vão invadir tudo. Estão dando mole, eles estão com a nave porreta lá. Aí fica aquela coisa meio papo de maluco, mas não tem nada lá, é um sistema desabitado. Não, mas eu vou provar. Falando para si, sem falar para os outros, talvez falando para os companheiros Maquis, é mais ou menos isso. Eu quero dizer que ele conversando com a Kira, fundamentalmente tem algo ali no Thomas Riker meio falho, sabe? Meio Che Guevara de apartamento, sei lá, meio falho. Que a gente tá ali, a Kira é a profissional do negócio, terrorista profissional, se eu posso chamar assim, e ele é meio, sei lá, gourmet, Nutella, como vocês queiram chamar modernamente. Tem algo ali que não tá batendo. Tem algo ali. No roteiro da época ela veio naquela, então você quer ser um herói. Não é bem isso que você tá dizendo que você quer fazer. Você tá querendo fazer outra coisa. Not for the Maquis, they're not, because the Maquis are terrorists. And the only thing terrorists care about is attacking the enemy. I know I was a terrorist, and if I'd had this ship then, I would have destroyed Deep Space Nine. I would have hit the Cardassians so hard they would have screamed for peace, but I certainly wouldn't have gone flying off into the middle of Cardassia on some wild goose chase. I guess we're different kinds of terrorists. No, you're trying to be a hero. Terrorists don't get to be heroes. E eu acho interessante, talvez até mais interessante em termos de psicologia do que aquela coisa mais direta do second chances. Second chances. Uma segunda chance que a gente vê no episódio titular Second Chances. Aqui tem uma psicologia que eu acho mais interessante. Eu acho que ainda está na superfície, mas eu acho mais legal. Ele está em 2 episódios, eu acho que esse episódio é mais interessante para o Thomas Riker, inclusive. Mesma coisa psicológica, me parece mais trabalhado. E eu gosto disso assim também. Então você tem ali alguém que está dizendo que está fazendo uma coisa, mas não está bem fazendo essa coisa, e é profissional. Aí, mesmo se ela falar muito, a diferença da atitude, dos métodos, do discurso é muito evidente. Isso eu acho bem legal como justaposição ali. Eu gosto também. Porque, assim, fundamentalmente, o Thomas Riker é o Riker que a gente conhece da nova geração, tirando as experiências que ele teve ali nos 6, 7 anos como primeiro oficial da Enterprise. Então, assim, a moral dele, as coisas em que ele acredita são as mesmas, não deixou de ser isso. Então, o fato dele ter se sentido como o segundo, sempre colocaram como, eu não sou o verdadeiro, porque o meu eu, na realidade, ficou lá na Enterprise e eu não tive esse direito. E aí ele tá procurando alguma coisa, e aí ele se encontra nessa posição. Sim, eu diria, Mari, que ele até conseguiu
Assim, porque no final das contas, esse fuá todo que ele criou ao levar a Defiant até ali, Ducati e o Comando Central aprenderam que a Ordem Obsidiana tá aprontando alguma coisa. E a Federação também descobriu que tem alguma coisa acontecendo ali, entendeu? Assim, então, os logs da Defiant cortam pros dois lados. O Ducati vai poder analisar, o Cisco vai poder analisar, ou seja, não é meramente assim, eu ouvi falar de um boato, e só os maquis têm esse boato, aí manda esse boato pra alguém do comando da frota, e o comando da frota, é mais um relatório aqui que chegou de algum informante maqui, perde-se na burocracia, e ninguém quer saber de nada. Aqui ele criou um arroio gigantesco que não tem como os dois lados ignorarem. Todo mundo sabe agora que tem alguma coisa naquele sistema lá, que eu não sei. Então é algo que ele pode tirar pra ele, né? Falar assim, não é. E o grande plot twist dessa história, embora o Riker não vá ver isso daí, mas é que, embora a motivação que ele achou do que estava acontecendo ali no sistema Urias, que ele achava que eles estavam montando uma frota para atacar os maquis, na realidade não era isso, mas a frota estava sendo montada. E aí eu acho genial, no Companion de Deep Space Nine, o René Echevarria fala que quando ele começou a escrever o roteiro do Improbable Cause, na realidade eles não tinham pensado, quando eles escreveram Defiant, que essa motivação do que aconteceu ali seria usado depois. Eu acho isso incrível, a capacidade que esses caras tinham em, primeiro, escrever as coisas sem um objetivo ali para frente, mas ser uma coisa interessantíssima que tem um potencial e, ao mesmo tempo, serem capazes de pegar essa coisa que foi escrita lá atrás, com talvez outra motivação, e usarem e ficar tão perfeito o que eles criaram ali. É muito louco pensar que em Probable Cause eles ainda não tinham pensado que eles iam usar essa frota que estava sendo criada para ser a frota criada ali pela Ordem Obsidiana. Criado pela Ordem a gente não sabia para quê. Então, mas na época eles não tinham pensado que eles iam usar isso para ser a frota criada para invadir. Porque eu acho que eles nem tinham pensado isso. A história de Improbable Cause não tinha sido ainda criada. A reviravolta daquilo ser usado para o que foi usado é fascinante, né? Assim, tipo assim, caramba, nunca ia imaginar isso. E talvez essa... É complicado, né? Às vezes você bota muito setup e você meio que vai levando... Acho que foi o Straczynski que falou isso uma vez, que quando você vai construindo o arco, tem que ser tipo uma gaussiana. Tem gente que vai pegar, tem gente que não vai pegar, tem gente que vai pegar mais ou menos, tem gente que vai se frustrar porque tá sabendo muito, já sacou muita coisa, tem gente que vai se frustrar por saber pouco. Então, às vezes, você... nisso foi pro bem, porque eles não sabiam, de fato, e esse não saber criou uma surpresa absurda no Improbable Cause da Dicecast. E aterrizou, não é uma coisa ridicularizável, realmente faz sentido, foi bem usado, bem utilizado, parece que é uma coisa sem costuras ou quase isso. É interessante fazer à medida que você quer não planejar, deixar esse tipo de espontaneidade, acaba, às vezes a surpresa é especial, é mais especial do que aquela pessoa que vai fazendo cada setupzinho em cada episódio, vai fazendo, até que você chega lá, tem que chegar lá, porque você fez cada etapa. Às vezes esse twist mais what the fuck fica prejudicado, mas você tem que fazer o what the fuck, mas do jeito que, né, que não apareça, tipo, meio do episódio de S9 aparece, sei lá, o Alf, o teimoso que vai assimilar a frota, o Pelé apareceu lá para jogar futebol, não pode ser uma loucura tão desesperada assim, tem que ser. E nesse ponto é de tirar o chapéu realmente. A gente chega lá. E o início do episódio, que a gente não falou até agora, a Kira com estafa mental. Eu achei muito engraçado, do tipo, na federação não tem leis do trabalho nem nada, né? Do tipo, ela trabalha, ela não tira folga. O Cisco não vê que a coitada tá trabalhando 24/7, né? Foi interessante mesmo. E é o jeito que o Bashir muda, né? Quando ele percebe, ele muda totalmente as prioridades dele, né? Primeiro
tava querendo que ela resolvesse o problema dele. Aí, de repente, ele mudou totalmente, né? Falou assim, não, agora você caiu fora da equação, você. Tchau. Vai descansar. I'm supposed to be setting up a field hospital for a new colony on Camper 3 next week. And if I don't get those medical supplies, then the entire colonization schedule could be set back by at least... Listen to me. You can't have a runabout. You cannot get your medical supplies, and I don't give a damn about the colonization schedule. Those colonists can make do with a box of bandages for all I care. Stop right there, Major. When was your last day off? I don't know. What does that have to do with anything? If you can't remember, then it's been too long. You're off duty as of this moment. What do you mean I'm off duty? You can't do that. Oh, yes, I can. And not even Commander Sisko can overrule my judgment as Chief Medical Officer. Now, wait a minute, Julian. Just because I snapped... My diagnosis is that you are overworked and suffering from extreme stress and borderline exhaustion. As for my prescription, follow me. Aí ele dá uma versão da terapia cognitiva comportamental dele, é botar 5 coisas na bandeja, ó. Tem 2 horas para usar essa parada aí, ó. Se não usar, você vai ficar aqui até amanhã de manhã para usar. Aí é batata. Dá o pirulito gigante lá e chega... ficou um pouco que nem em clínica de reabilitação, né? Que você tem que ter diversão mandatória. Entendeu? Aí os itens são meio engraçadinhos, mas eu acho legal. Eles tentam humor ali, né? Até gente que vai gostar mais ou menos. Mas eu acho legal o auxiliar do baixinho ser o Quark. Eu acho interessante. E um dos itens ser justamente a holosuite. Usar a holosuite eu achei bonitinho. Colocar justamente o Quark naquela posição. Quando ele coloca, a hora que ele coloca assim, um programa na holosuite, a cara que a Kira faz, a hora que ele coloca ali, do tipo, não me venha com isso, né? Que remete a Meridian, quando ele vem com a história de oferecer lá o prêmio do 1.000º cliente e tal. E ela fala, comigo não, sai fora, não quero isso daí não. Mas o Bashir vai no ponto, né? Você vê que ele conhece os pacientes dele todos. Ele sabe que para Kira ela é uma pessoa que acaba se enfiando tanto no trabalho e acaba deixando de lado a diversão. Ela mesma fala, eu não gosto da holosuite. Você vê ela um pouco saindo ali com a Jadzia, às vezes elas se encontram, tudo, mas você vê que a Kira é mais reservada, tal. E aí ele insiste nisso para que ela acabe se descontraindo. E o jeito com que ela fica doce quando ela percebe que ele tá falando sério, tanto falando sério quanto tem autoridade. Aí ela, aí ela com amor, mas já era tarde. Porque ela já viu que ia dar ruim para ela. Ela falou, não, tá tudo bem, eu tô bem sim. Ela falou, vixe, agora ele vai me... Ela ficou pensando em tudo que ela tinha que fazer, análise lá da subrotina e tal, que os caras queriam que ela não ia poder fazer, né? Falou, tem uma frase que é politicamente incorreta, eu não vou dizer, mas acho que ela pensou nisso, né? Não tinha jeito, vamos aderir aí à parada. E aí é legal que daí ela encontra, no momento ela acha que é o comandante Riker, e é bem oportuno ele estar ali. Eu acho que foi assim, o plano dele vou jogar um charme aqui na Kira e tal, não sei o que, para chegar na Defiant. Então ele criou as situações para isso acontecer. Ele foi sem dúvida. Charme, né? Mas o Ortiz foi legal, assim, terminar com ele ali, eu achei legal, tipo, o que ela tá fazendo aí? Vamos ver. E os finais de ato são bonitinhos, são bem feitos, assim, são interessantes, né? Se a gente parar para pensar, a Kira era o melhor alvo do Riker, porque era a pessoa com quem ele poderia conversar que menos poderia levantar algum sinal vermelho com qualquer coisa, porque qualquer outro federado poderia pescar, de repente, alguma informação que ele falasse esquisita, com relação ao tempo, aos 8 anos em que, na realidade, ele não teve presente. Óbvio que ele não foi ali sem nenhuma informação, né? O cara deve ter pesquisado muito, ele tinha acesso a todas as informações, então ele sabia quem que estava ali e tudo mais. Mas eu acho interessante que a escolha dele foi a dele. Assim, foi a escolha assim, que minimizaria imprevistos e maximizaria o acesso dele à nave.
Sim. E teria... Eu acho que aquela senha ali, eu acho que só ela e o Cisco teriam, talvez, também. Acho que ou ela ou o Cisco, no fundo, ali, para liberar os controles da Defiant. Provavelmente. Ele precisava criar toda uma situação, assim, claro que é tudo muito arbitrário também. Assim, o acesso tá com ela, tal. Também é arbitrário, por exemplo, a nave não ter tripulação própria, o que é um problema conceitual meu. Aqui, né? Um problema conceitual meu com a introdução da Defiant. Assim, dramaticamente eu entendo que o Deep Space Nine precisava que a coisa fosse colocada desse jeito, mas internamente no universo não faz sentido. Então, assim, é tudo feito de tal forma para que, entendeu? E eu acho que flui bem. Mesmo você considerando certos probleminhas aqui e ali, eu acho que flui bem a tomada da nave. Não, mas tem um problema de trama aí, que eu tendo a ignorar. É porque, no fundo, eu acho que ela não precisava ir, entendeu? Ele poderia transportá-la de volta, botá-la dentro de um armário. Eu não sei se necessariamente ela precisaria ir, né? Ela de volta Eu acho que poderia ter sido transportada de volta, porque ele não precisaria dela para mais nada, porque liberou ali a ponte, né? Tá. Mas eu entendo porque retiveram a Kira a bordo da estação. Porque era irresistível, né? Às vezes você pensa assim, mas o cara transportou, tudo bem, tá sem escudo, transportou os Maquis que deviam estar na estação, que deve ter um fluxo de Maquis grande em DS9, óbvio. Eles não sabem, mas tem um monte ali indo e vindo. Tranquilo, mas ele tonteou a Kira, botava ela de volta, botava dentro do hangar, acabou. Transportou os caras, teleportava ela. Ele conseguiria usar o mesmo ardil do conduíte lá rompido sozinho. Acho que na emergência ele enganaria o Cisco da mesma maneira, então. Mas aí, quando você escreve, você pensa assim, mas tudo bem, faz mais lógica dessa maneira, mas é irresistível ter a Kira e o Thomas Riker juntos. Isso, eles queriam ter ela a bordo da nave, entendeu? Mas aí isso não me incomoda não, porque eu acho que tem duas coisas. Não Primeiro, incomoda. Que ele tinha que fazer muito rápido. Eu gosto de mencionar. Porque assim, ele transporta os dois ali para dentro e ele já tem que organizar tudo ali para criar a situação. Eu entendo, e aí o negócio lá explode, ele tem segundos para sair. Ele tem que levantar os escudos e aí ele não pode mais teletransportar a Kira de volta, porque aí ele poderia teletransportá-la, mas ele, talvez ele não quisesse arriscar. E outra, Mariana, talvez ele quisesse... O cara podia sair de dobra em 3 segundos, jogar um casulo fora e voltar em dobra. Em 3 segundos ele tá indo embora, entendeu? É que talvez ele quisesse usá-la como do tipo, pode ser que eu precise dela aqui. Eu posso usá-la como... Assim eu entendo. Manter um coringa no refém, bolso, né? Como uma refém, pô. Eu roubei a nave da Federação e eu tenho que, de repente, eu posso usá-la, sei lá, numa troca aqui que eu precise. Do tipo, eles não vão... A Federação não vai destruir a nave aqui tendo uma pessoa aqui dentro, entendeu? Embora não tenha sido falado, óbvio. Nunca foi citado isso. Ele nunca dá essa desculpa de tê-la a bordo por isso. Obviamente que é conveniência do roteiro, porque... Eles tinham que ter ela ali conversando com ele. Isso é a melhor solução. Desmascarar, digamos, né, as intenções dele, para a gente entender as motivações dele tá ali, o crescimento dele como personagem, da própria Kira. Eu acho que isso mostra muita coisa dela, a segurança que ela tem. Eu acho que mostra maturidade. Exato. Maturidade, eu acho. O contraste também. Então eu acho interessante. Agora tem outra coisa que às vezes, lendo assim os comentários, que o pessoal se incomoda um pouco, não sei se incomodou a vocês, assim, essa coisa meio que deles mostrar, assim, meio que pintar assim uma atração entre a Kira e o Riker, tal, o beijo no final. O que você achou disso, Leandro? Eu acho que, sendo o Riker, eles iriam querer colocar um pouco desse temperinho aí, entendeu? Não me incomoda, não. Entendeu? Eu acho que, assim, tudo bem, não dá pra considerar que a Kira caiu no charme do cara, entendeu? Mas ele soube levar de tal forma que, assim, que a agenda dele não era seduzir ela. A agenda dele era só ser agradável ao ponto de chegar na nave, entendeu? E isso foi cumprido. Aí no final, entendeu? É claro que eles quiseram botar aquele beijo roubado lá, né? Eu acho que tempera bem só, mas não depõe contra, não. Parece que é a finalização do arco do herói. Eu vou morrer, mas eu roubo o beijo aqui da mocinha, da donzela, não sei
como você queira colocar. Parece que foi... Também não conseguiram resistir. E fica um pouco irônico em ser ela, né? Que não é uma personagem pra isso. Sim. Eu consigo imaginar sim. Não consigo imaginar que rolou alguma coisa além entre eles naquela noite que ela menciona. É mais no charme, né? No charme mesmo. No charme e tal, cara bom de papo e tal. É porque ela não fala nada tipo assim, pô, aquele Bará é meio chato. Esse cara é mais legal, ele tem uma barbinha legal, ele tem um borogodó mais legal. Então, se ela não falou nada, eu suponho que foi um flertezinho ali, meio que na brincadeirinha e tal. O beijo é mais difícil, mas eu vou nessa coisa do herói. Tipo, como é que é? A punchline do de fato herói que o Thomas Riker é, sem saber, ou sabe sem querer, ou sempre o que quer ser. Eu acho que é por aí. O Alexandre não tá aqui, né? Então vou fazer as vias dele. Essa parte toda do episódio é o momento quem nunca. Quem né? nunca? Quem nunca, de repente, encontra alguém ali e se vê numa situação que acha o cara interessante, bonito, do tipo, meu namorado tá lá longe, vejo pouco, né? Imagino que não seja muito não vê muito, tal, não sei o que, eu fazer o quê, né? Pô, o cara que tá bacana, tá conversando, mas ao mesmo tempo você vê que ela fala pra Dax, né? Do tipo, não, eu não quero nada com ele, o cara pode ser interessante, tal, é bonitão, tal, mas eu tenho um compromisso. Tô tranquila quanto a isso. I met him at Quark's last night. You met him last night, and we talked. And then? And then we talked. For 3 hours. No, we just talked. And yes, he's a warm, charming man. But I'm involved with someone. Of course. Também não acho que aconteceu nada ali, eles só conversaram, tal. Na realidade, no fim, as 3 horas que eles passaram conversando foi o melhor remédio ali, que não foi oferecido pelo Bashir, mas foi onde ela conseguiu se descontrair, porque foi algo natural, não foi algo... prescrito, né, pelo médico. Exato. E daí o beijo é isso daí que vocês falaram, é a finalização ali da saga do herói e tal, e acho que, por mais que ele tenha enganado ela, tenha sequestrado, no fim, eu acho que ela se vê nele. Ela esteve nessa posição dele em algum momento, e aí acho que ela ficou super penalizada pelo fato de que, no fim, ele é que ia pagar. Ela sabe o que significa o cara ser preso pro resto da vida num campo de trabalhos forçados. Então, do tipo, ele vem beijá-la ali, beleza, né? O cara tá indo embora. Quebrar teu galho, quem que você vai beijar daqui por diante, né? E aí você vê que é triste. Ela faz uma promessa para ele que, infelizmente, a gente não vê se materializar. Eu acho que teria sido interessante. Entendo que, obviamente, os roteiristas tinham tantas histórias, tantas possibilidades. Essa possivelmente era uma delas, mas no fim, talvez nunca tenha se encaixado. Talvez não, né? Nunca se encaixou naquilo que eles foram planejando nas próximas temporadas, né? E a questão da Guerra Dominion e tal. Resta racionalizar que, ao fim da Guerra Dominion, ele estava vivo ainda, saiu, foi esse berrão existia. Eu lembro até o final da série, naqueles pré-spoilers do arco final, uma das coisas que eles falavam era assim, vão reaparecer personagens, recuperar que foram presos e tal. Então alguns falavam aquela Cito Jassa, né, do Lower Decks, do episódio Lower Decks da Nova Geração, a Bajoriana, rolarem pós Preemptive Strike, e o Thomas Riker pós-Defiance. Acabou que na fase final de DS9 nenhum desses foi retomado e o Thomas Riker espetavam mais porque a Kira falou, não, a gente te tira de lá, mas aí não rolou. Só se foi fora de tela, se tira fora de tela. Não tem nenhum livro em que ela vai e resgata. Na realidade, eu estava procurando aqui, tem uma série de quadrinhos da Malibu Comics, e daí tem alguns episódios que chama Soul Asylum.
em que mostra um pouco o Riker na prisão cardassiana, tal, e ele tem meio que um viés assim que os cardassianos acabaram assim se aproveitando de tê-lo ali para tentar descobrir alguma coisa que eles pudessem usar com relação ao que ocorreu com ele, no acidente do transporte e tal. Se de repente tinha alguma coisa de diferente nele, talvez recriar o acidente, tal, de alguma forma, para usar em benefício próprio dos cardassianos. Não sei se o Leandro leu esse quadrinho e tal. Não, eu conheço. Para criar um exército? Não sei, porque como eu não li, não tem muita informação sobre. Mas assim, depois eles, acho que não sei se era a cientista ou o cientista que estava cuidando disso daí, percebe que no fim não tem nada que pode tirar disso, tal, acaba meio que se penalizando ali pela situação do Riker, vê que na realidade ele no fundo se tornou realmente uma pessoa diferente. O Tom Riker é outra pessoa. E aí eu não sei se no final ele acaba escapando, se tem alguma coisa assim. E aí tem um outro livro que chama Quarantine, que é daquela série Double Helix, né, da nova geração, mas ela conta esse 1 ano entre Second Chances e Defiant, para mostrar como é que no fim o Riker acabou se envolvendo com os Maquis. E aí um dado interessante é que nesse livro é sugerido que quem deu a ideia do Riker de roubar a Defiant foi o Chakotay. Disso eu já tinha ouvido falar. Putz. Eu já tinha ouvido falar disso. Uhum. Então é interessante. Deve ser um livro interessante, porque no fim das contas eu gosto bastante do personagem do Thomas Riker. É uma pena que eles não tenham, mesmo na nova geração, ele não tenha reaparecido. É que também a nova geração já estava no final, né? Quer dizer, o Second Chances era o 24º episódio da 6ª temporada. Então aí você só teve mais uma temporada, muito difícil de encaixar de novo ele ali, né? Então acho que foi bacana eles terem encaixado ele em Deep Space Nine, acho que casou super bem. Aí, uma pena que depois ele não tenha aparecido de novo. De repente, eles acabam libertando algum campo ali, ele tá ali, né? Ou, sei lá, a rolarem no meio, tentando resgatá-lo, sei lá. Ela contacta podia ter uma mera Kira montagem. Teve uma montagem no episódio final, podia ter uma mera montagem. Libertava os três, a Cito, a Roa e o Thomas Riker. Ou colocam... montagem. Eu poderia colocar ele. Eu resolveria os três. Eu poderia colocar o Thomas Riker também na próxima temporada de Lower Decks, né? Junto com o William Boimler. Ia ser ótimo. Ia ser muito William Boimler tá fazendo suas maluquices na sessão 31, às vezes ele tá lá também, né? Não, com certeza. Seria ótimo. Possível. Aí explicava. Fazia lá, aconteceu tal coisa, tô aqui, entendeu? Tem algumas coisinhas, eu acho muito interessante, assim, não tem a ver com o episódio, mas com a própria produção da série, que mostra como era muito louca essa produção nessa época, não é algo só de Deep Space Nine, mas assim, o primeiro dia de filmagem de Defiant coincidiu com o último dia de filmagem de Meridian. Quer dizer, os caras ainda estavam terminando de filmar Meridian e já estavam começando a filmar Defiant. E o último dia de Defiant coincidiu com o primeiro dia de filmagem de Fascination. Então imagina aquela loucura, era uma coisa atrás da outra. Tipo, os caras não tinham um sábado, domingo. Aí você entende quando algum ator falava que não aguentava, que queria sair e tal, que apesar dos benefícios de você ter um emprego fixo, era muito massificante ali o trabalho deles. Que quem usava maquiagem pesada chegava de madrugada. Mais, né? Nossa, esses mais ainda. Ficavam horas para colocar e horas para tirar. Fora que, dependendo da maquiagem, dependendo da pele, ocorre uma agressão ali na pele também. Então, tem vários níveis aí de desgaste para resistir a uma produção tão intensa. Assim. 26 episódios é meio desumano. Assim. Complicado mesmo. Difícil. E tem umas coisas interessantes que a gente vê pela primeira vez aqui nesse episódio, que muitas vezes a gente ficou se perguntando, é que o Sisko acaba contando que
a Defiant tem o dispositivo de camuflagem, que desde The Search ficou aquela dúvida. A Tyrell levou embora, não levou, foi só um uso único ali, e no fim que a gente descobre que os Romulanos deixaram o dispositivo, quer dizer, continuou o acordo. A Defiant indo para o quadrante gama, usando a camuflagem para obter dados ali do Dominion, ela continuaria mandando informações e eles continuariam deixando emprestado. Ficou bem condicional o empréstimo, né? Mas aí ao longo das temporadas, ao longo da confusão crescente com o Dominion, os caras começaram a usar toda hora, falaram assim, sim, aí virou festa. Engataram, foda-se, falaram assim, liga essa merda logo uma vez. Eles não viram como alimentar a personagem, porque o Eddington, eles mal ou bem conseguiram fazer alguma coisa com o personagem. Acabou sendo, quando a gente pensa na obra feita, fizeram uma coisa legal com o Eddington. Mas a Tyrell, eles de saída já falaram, não vai dar, não vai rolar, a gente não tem material para ela. Vai ficar muito estranho. Não ia dar para manter. E eu acho uma pena, eu acho que podia ter no final da série, podia ter a Tyrell, ela podia voltar e podia ter um personagem, aquela senadora ali da 7ª temporada, talvez. Como ter assim, uma presença romulana mais frequente em mais episódios. Às vezes eu penso que poderia ter sido, foi uma oportunidade que não foi aproveitada, eu acho. Porque Klingon, né, o Federado, que o Sisko e o almirante lá, Ross, Klingon, o Worf e o Martok. Aí podia ter uma dobradinha também na Romulana, eu achava que teria sido legal também. E ela já era uma personagem apresentada, ela poderia ter sido utilizada. A atriz legal na época, era bem considerada pela produção e tal. Mas ali realmente eles não poderiam visualizar isso, não teria... Não dá não, vamos seguir. Aí foi. E é interessante que a Corina sabia, ou seja, a Ordem Obsidiana sabia. Bonitinho. E acho que eles jogaram isso, né, de novo, para desconcertar o Ducati, mas no fim... Parece perfeito demais. Porque quando a gente vê o Improbable Cause e a gente vê da relação entre a Ordem Obsidiana e a Tal Shiar, faz todo sentido, que eles já estavam ali em contato. E é óbvio que eles souberam dali, né? Eles já estavam trocando informações. Então, é legal isso daí. E a localização do planeta veio dos Romulanos. Conversaria muito bem mesmo. A localização do planeta dos fundadores veio dos Romulanos. Perfeito o negócio. Sim. Incrível, esse arco aí tem coisas que você fica meio bobo mesmo. Impressionante. E o O'Brien? Ele chegou lá, jogou o Miguel no O'Brien, o O'Brien não entendeu nada e se mandou? Como é que foi aquilo? O O'Brien saiu dali e foi pro Ops. Ele ia chegar lá e falar assim, mas o Riker tá meio estranho, né? Ele não precisou nem falar nada, né? Deu nem tempo, né? Deu nem tempo. Do tipo, nos dias de hoje, né, aí ele ia passar um WhatsApp, né? Pô, cara, o que aconteceu, tal? Aí, que seria o mais perigoso, né, pra ele. Falando, né? eu tô não sei aonde, não tô aí, né? Do que você tá falando, né? Exatamente, entendeu? Foi uma boa sacada, né? Porque eles podiam simplesmente fazer com que eles não se cruzassem, mas eles fizeram questão para não ficar para não parecer falso, né? Para não parecer falso. Porque se não tivesse, todo mundo vai, eles não colocaram o O'Brien para falar com o cara. Ia parecer ainda mais a forçação assim do roteiro, do tipo, ele conseguiu tudo, tal, porque ele não cruzou com o O'Brien. Exatamente. Né? O O'Brien poderia ter desmascarado, tal. Então é providencial a cena, para ficar uma coisa mais verdadeira ali, do tipo... O que o cara vai fazer ali? Vai dar um tiro no O'Brien? Ele não pode dar um tiro no O'Brien. Sim, né? Não dava para ele dar um tiro ainda nos dois ali naquele momento. Não tinha como. Então, jogou aquela, deu sorte do O'Brien, tá cansado, se mandou. Sim. Aquele totem ali pro cara meter a mão para ter autorização, aquilo continua nos próximos episódios? Tô curioso agora. Não dá uma prestada de atenção, né? Quando mostrarem a próxima acesso Defiant, né? Às vezes assim, às vezes não é utilizado em cena, mas às vezes ele está lá. Tá. Porque eu não lembro se tem assim cenas deles entrando. Muitas vezes já começa eles lá, ou eles falando que eles vão e já corta a cena. Além de ter o transporte também. Sim.
além de ter o transporte. O cara não precisa... Trek ainda tem isso, né? Às vezes você faz um acesso manual, mas é aquilo que a gente fala, né? As naves atracadas ali deviam ter um modo avião, para não poder usar transporte, né? Deveria ter um esquema desse. Mas nunca foi falado nada. A gente falou isso do House of Quark, né? Transportou o Quark ali, podia ter transportado 30 caras ali, sequestrava todo mundo e ia embora. Tudo certo. Tudo certo. Não, tem modo avião. Atracou ali, o transporte não funciona. Pode ser. Eu acho que ninguém nunca se preocupou com isso. Tem uma frase muito boa que colocaram na boca do Riker, que é a navezinha Valente, né? Falando sobre que viria a ter no filme tem também a mesma fala. É muito boa. E aí sobre os efeitos visuais mínimos. Efeitos visuais mínimos. Eu particularmente gosto dessa coisa de espionagem de câmera, assim. Você não tá vendo a ação, você tá vendo o planejamento da ação. Eu gosto. Eu lembro, acho que quando eu lia... que a Cine Fantastique fazia a matéria de temporada completa de Star Trek. Eu acho que de DS9, eu acho que eu cheguei a ter todas elas. Eles faziam esses resumos. Eu lembro do pessoal, do cara que escrevia, né, o repórter, o crítico, sei lá, que escrevia esse tipo de... uns tijolinhos de episódio a episódio, ele corria junto com a matéria principal, ou com as matérias principais. Tipo o estilo do livro do Salvador e da Suzana, aqueles tijolinho de episódio correndo à margem do texto principal. Aí eu lembro dele falar que é coisa de Pac-Man, né, dos gráficos e tal. Mas eu honestamente não ligo. Eu gosto dessa coisa de, digamos, de câmara, de ficar discutindo a ação, a estratégia, aquilo ali sendo uma coisa mais estilizada, esquemática, né? Se fosse ter mais cenas do que houveram demonstrando a ação propriamente dita da Defiant contra os Cardassianos, tudo, eu acho que precisaria ser duplo, porque não tinha muito onde colocar também. Não, tem pouquíssimas. Tem bastante coisa no episódio pra você também querer enfiar demais cena, cena do combate propriamente dito. Mas eu acho que é bem interessante. Eu mencionei essa elipse, né? Porque fica sugerido ali que ele faz uma campanha. Ele chega ao final da campanha, ele aparece ali, né? Fica sugerido isso. O que eu acho, às vezes, é que tem determinados momentos onde o Cisco e o Cat estão vendo a ação do comando cardassiano, em que a coisa acontece muito rápida. A Defiant tá chegando na estaçãozinha cardassiana. Nossa, a Defiant atirou contra a estação cardassiana. Nossa, a Defiant tá indo embora. Assim, em 2 minutos, entendeu? Assim, é um pouco elástico a maneira com que acontecem as coisas ao longo do episódio. Mas nessa primeira, o que eu entendi era que aquela outra nave Maquis que eles se encontram ali, quando se encontram com a Defiant, ela meio que fingiu ter o sinal da Defiant, aí a Defiant camuflou e foi embora para um lugar, e aí eles... Cardassianos, e aí eles atacaram. É que a maneira com que é vista o gráfico do centro cardassiano parece que acontece muito rápido tudo. Mas ok, mas não é nada de comprometer, não, entendeu? Mas o episódio todo tem um ar de Caçada ao Outubro Vermelho, né? E eu acho que também tem aquele filme do Henry Fonda, Fail Safe, que eles colocaram. Eu esqueci como é que é em português. É um filme legal. Eles falam, né, porque o Ronald D. Moore fala que ele rapidamente escreveu o teaser e tal, falou, pô, legal. O William Riker chega, de repente a gente descobre ele tá ali, conversa com todo mundo, interage, aí ele pega a Kira, vai na Defiant e pá, plot twist, ele é o Tom Riker. E aí ele falou que ele meio que emperrou ali, que ele não sabia como proceder, porque ele sabia que o Cisco precisava estar no episódio e tal, e não sabia como. E aí alguém ali, eles falam muito provavelmente o Aira tal, deu a ideia de fazer alguma coisa no estilo desse filme, Fail Safe, e aí no fim ele segue nessa linha aí. Fica melhor até em relação à escala, porque eles não poderiam seguir demais o problema a ser resolvido de Fail Safe ou de Caçador do Outubro Vermelho, porque a Defiant, embora fodástica, é pequena. Então ela não é uma arma de destruição em massa, ela era invencível em nível tático. Assim, ela não era um negócio que, por exemplo, o Thomas Riker poderia ir até Cardassia Prime e manter o planeta refém. Isso não tinha. Então eles tinham que trabalhar a coisa de tal forma que deu o episódio do resultado da maneira que deu. Eu acho que isso funciona melhor do que se fosse uma Estrela da Morte que o Riker roubasse, entendeu? Claro. Ficou muito melhor a Defiant ser como ela é.
foi proveitoso ao episódio. Tornou ele melhor. Aí só umas triviazinhas aqui com relação aos atores convidados, né, que a gente não comentou exatamente. A Shannon Cochran, que faz a Kalita, que é a Maquis ali, que tá pilotando a Defiant, ela já tinha aparecido em Preemptive Strike na nova geração. Ela fez o mesmo personagem. E a Tree O'Neill faz a Corinas, ela fez 2 personagens. Capitã da Enterprise C, bem famosa. Rachel Garrett. Rachel Garrett. Isso. E ela faz também em Yesterday's Enterprise. E ela também fez Suspicious, que ela era personagem cura. Que às vezes você meter essas atrizes dessas fêmeas de aliens bem maquiados, né? Às vezes você acaba nem reconhecendo, né? Tanta maquilagem, né? Um detalhe que eu gosto da maquilagem de Cardassiana mulher é que as Cardassianas maquilam aquela colherzinha no meio da testa, né? Eu sempre achei esse detalhe muito, muito charmoso. Porque é um negócio cultural pequeno que ninguém fala. Você tem que perceber que tá lá. Nenhum personagem fala, elas fazem assim. Não, tá lá. Você que tem que pegar. Eu acho que a Kira, lá como Cardassiana, ela tem ali pintado também. Quando a Kira aparece como Cardassiana? Parece maquilado também, né? É como uma maquiagem feminina Cardassiana. Ninguém fala isso em momento nenhum, entendeu? Mas eles tiveram cuidado de dar esse detalhe. E a pessoa pega. E a Shannon Cochran, além da Kalita, depois, mais pra frente, ela aparece na 6ª temporada de Deep Space Nine como a Cirella, que acho que é a esposa, né, do Martok, You Are Cordially Invited. Aí, só tem uma coisa, na realidade, que me incomoda um pouquinho nesse episódio, mas eu acho que para vocês talvez não tenha feito ruído nenhum, assim. Eu entendo que não era o foco era o Tom Riker, né? Ele que é o líder, ele que tá lidando com as coisas, mas me incomoda um pouco a apaticidade dos outros Maquis que estão ali, porque em nenhum momento eles tomam nenhuma decisão ou são contrários ao que o Riker tá falando. Ele toma a decisão de se render, ninguém fala, não, vamos até o fim. Pelos nas suas estações, trabalhando, né? Os dois estão discutindo esse problema no meio da ponte, né? A ponte é pequena, mano. O único momento em que isso é levemente endereçado é quando o Riker fala pra ela pilotar a nave. De volta, né? Aí ela hesita um pouco e ele fala, não, faça. Sim. Então, isso me incomoda um pouco, assim, do tipo, é tudo meio fantoche ali, né, os outros Maquis. O que não me soa muito verdadeiro. Você imaginaria que seriam pessoas com... Uma tripulação Maquis teria mais conversa a respeito disso do que tripulação federal normal. Teria conflito mesmo, gente. São pessoas com mais personalidade, pro cara tá ali... arriscar a vida, tudo, não é uma pessoa apática, é uma pessoa com personalidade ali. Me soa um pouco, assim, me causa um pouco ruído isso daí, mas eu entendo que daí seria um outro elemento, aí o episódio precisava ter 2 partes, realmente. Acho que eles optaram por questão de tempo, eu acho. Eu acho que por foco também. Você deixa não era quase foco. Que esquemático. Né? Tem a Kira e o Thomas Riker e tem o cisco do cara é Corinas. Lá no QG. Sim. Então você fica quase com uma coisa esquemática, né? Como você vai lidar com isso, para ficar mais claro para quem está assistindo. Como que você faria isso sem perder muito foco? Teria que ter mais episódio? Ou teria que mexer na história? Sim. Perderia o foco, estragaria a história que você já quase terminou de fazer. Escolhas assim são delicadas. Mas tudo que você falou tem todo sentido, é claro. Os Maquis têm uma verve conflituosa. Eles estão lidando diretamente com os Cardassianos. Não, você não vai se entregar, a gente vai lutar até o último tiro. Não é bem assim, a gente vai enfiar o negócio lá, vai desbravar, não sei o quê. Ter conflito para a missão, mudar a missão no meio, tipo aquele primeiro tenente do Khan. Não, você tem a nave, a gente vai levar lá uma colônia Maquis, a gente vai fazer uns alvos, vamos fazer outro tipo de plano, e daí vai, entendeu? Mas aí seria outra história, basicamente. E aí é desamarrar o que foi amarrado aqui, para esse episódio funcionar.
Mas faz sentido o que você falou, sim. Leandro, tem mais alguma coisa desse episódio que acha que faltou a gente comentar aqui? Não, acho que comeu muito bem, né? No seu todo é um episódio muito bom mesmo, entendeu? Acho que é um ponto alto da sua temporada, entendeu? Tem aí um papel importante em episódios vindouros. Teve um tempero a mais, né? De a gente ter o Jonathan Frakes como convidado especial. Entendeu? Um dos grandes de Deep, sem dúvida alguma. E você, Castanha? Eu achei bem legal, assim, até mais a parte ali no QG cardassiano do que a parte do Thomas Riker em si. Eu acho que ali tem coisas muito legais acontecendo, e no caso do relacionamento do Sisko e do K, coisas que vão até o final da série, basicamente. E é impossível ver esse episódio e não imaginar o Improbable Cause da Esquece, tudo que vai ser amarrado, feito algum tipo de culminância ali. É bem legal. Você começa a pensar assim, você vê, episódio legal mesmo. Assim. Eu queria comentar só que o Sisko fala que a Define, de certa maneira, participou do projeto e tal. Ah, é verdade. E fala do... Acho que é o do K que fala que o Comando Central e a Ordem Obsidiana trabalham meio que, de certa maneira, livres, independentes, mas são subordinados ao Conselho de Etapa. Eu acho interessante também, acho que é a primeira vez que é a primeira vez que falado, né? Isso é legal também, e a gente ia ter repercussões disso também. Então, eu acho bastante interessante. Eu acho que é isso que eu lembro, é isso o episódio. Muito bem, então vamos para as notas. Lembrando, Leandro, que é igual do TB, que a gente faz até 4 estrelas. Tá. Castanha, qual que é a sua nota? Para mim, 3,5. O Ron Moore tá bem nessa temporada até agora. 3 episódios vencedores, 3 estrelas e meia para mim. E você, Leandro? Eu concordo com a Castanha, 3 estrelas e meia, entendeu? Uma nota sólida para o episódio. Eu também dou 3 estrelas e meia. Eu gosto, desde a primeira vez que assisti esse episódio, que eu gosto bastante dele. É um que vale a pena ser revisto. Embora você saiba que ali no plot twist que não é o Will Riker, é o Tom, mas o que você vê depois, na sequência, é tão bom que você não fica se lamentando. Não é um episódio que só tem graça quando você vê uma vez, porque na realidade isso é uma das muitas coisas que o episódio tem a oferecer. Então ele é excelente nesse sentido. Muito bem, Leandro, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Balde do Odo. Conexão aqui, hein? Genuína conexão Os Maqui do TB. E Castanha, brigadão também pelo bate-papo. Valeu, gente, é sempre um prazer. Com certeza. E queria agradecer você que ficou nos escutando até agora. Gostaria de convidá-lo, se você está acessando o podcast pela página do Trek Brasilis, você sabe que você também pode ouvir em qualquer agregador de podcast, é só procurar lá pelo Trek Brasilis que você acha, né, a rede Trek Brasilis de podcast. Tem também o Cérebro de Spock. Leandro, faz aí seu jabá, né? É verdade, né? Que é o outro da rede Trek Brasilis, né? Que a gente tá com o Murilo Vongão lá, eu e grande elenco, né? Que às vezes aparece o Carlão, o Castanho também já apareceu, Sala da Eternidade, você mesmo já apareceu, o César Lima também tá sempre, entendeu? O pessoal todo tá lá às vezes para alguns episódios, que é comentário e trilha de áudio da série original, né? A gente vai assistindo a série original e falando umas bobagens lá pra divertir. E aí você também pode ouvir tanto o Cérebro de Spock quanto o Balde do Odo lá no YouTube, no canal do Trek Brasilis. Aproveita e se cadastra, deixa o like, se quiser lá, aperta o sininho para saber quando que tem episódio, quando que vem vídeo novo, quando que vai ter o TB ao vivo, em geral às segundas-feiras, sempre comentando os episódios novos, ou então nos hiatos com diversos assuntos aí do universo de Jornada nas Estrelas. Muito obrigada e a gente se vê daqui 15 dias. Valeu!